Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. É uma grata satisfação. Eu quero agradecer, na verdade. Eu que agradeço, Viviane, pela deferência com que eu pude ser convidado, né, em nome aí da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, esse grupo cujo trabalho eu conheço e cujos resultados são extraordinários. Portanto, na pessoa de Viviane, eu gostei da ousadia, essa ousadia é boa, Viviane. Eu saúdo e cumprimento todo o pessoal da Irmã Sheila, Departamento aí da Infância e Juventude, e também vocês que estão aqui, fazem parte desse grupo e que nos acompanham. A Vivian, e me corrija se eu estiver errado, Viviane, me solicitou que eu fizesse uma explanação de 30 minutos e depois abrisse espaço para o intercâmbio, o diálogo. E me solicitou que eu tivesse autonomia para discorrer sobre qualquer coisa que eu considerasse, né? Se por acaso houver algum tema de maior interesse, alguma coisa específica, vocês podem puxar na parte aí de diálogo, quiser enfatizar, destacar alguma coisa específica que vocês talvez tenham discutido ao longo dos últimos encontros, pode me frisar, que se eu souber, claro, responder, será um maior prazer, ou se eu souber pelo menos contribuir, colaborar, será um maior prazer. Refletindo sobre o que eu ia falar hoje e compartilhar com vocês hoje, eu me lembrei de uma mensagem do mundo espiritual, uma mensagem que foi psicografada por Chico Xavier, que de acordo com os bons espíritos, e Chico Xavier psicografou essa mensagem falando de uma certa tradição do mundo espiritual, quando Allan Kardec estava organizando ainda a primeira obra, que seria o pontapé inicial de todo o edifício da doutrina espírita, todo o edifício monolítico da codificação. Eu me refiro à obra O Livro dos Espíritos, que seria mais tarde publicada 18 de abril de 1857, na sua primeira edição, embora a que nós conhecemos é aquela resultado da terceira edição, quando contou com a colaboração de algumas outras médiuns para refundir aquelas 501 perguntas inicialmente para a edição que a gente conhece de 1019 questões. Allan Kardec, quando estava se debatendo nas grandes questões éticas, questões essas que resultariam na chamada cosmoética, ao qual ele deu o nome de Leis Morais, terceira parte do Livro dos Espíritos, ele teve um sonho. Ele sonhou algo muito estranho, muito esquisito. Ele se sentiu sair do corpo e no sonho ele viajava para uma região muito densa da espiritualidade. Quando ele olha para o lado, ele percebe que o espírito de verdade se encontrava o assessorando. Hoje nós sabemos que o espírito de verdade é o próprio Cristo, que liderou a falange espiritual que esteve à frente para, de alguma forma, transmitir os elementos básicos da ciência do espírito que constitui a obra da doutrina espírita. O espírito de verdade, mas eu estou sendo fiel ao texto de Irmão X, o espírito de verdade olha para Allan Kardec, sorri e o conduz àquela região estranha e exótica, densa, pela cabeça de Kardec, porque era portador de uma cultura vasta, uma erudição. Kardec tinha, além do domínio quase que completo do idioma francês, ele foi autor de uma gramática para a língua francesa dos verbos irregulares, conjugação dos verbos irregulares, os mais difíceis das línguas neolatinas, mas também sabia 5 outros idiomas além do francês, inclusive traduziu as obras de Fénelon para o alemão, fez o primeiro curso da Sorbonne, a Universidade Francesa, e pela tela da sua memória, pelas suas lembranças, ele logo se recordou das grandes narrativas de Dante Alighieri, em A Divina Comédia. Obra, aliás, clássica da Idade Média, considerada a maior obra da Idade Média, que ele teve a oportunidade de ler em italiano. Portanto, ele lembrava da peregrinação que Dante fez naquela região densa, a qual ele chamava inferno, graças à cultura medieval na qual Dante se encontrava inserido. Ele visitou as várias alas, os 7 degraus do inferno, e mais tarde o purgatório, conduzido por Virgílio,
o poeta latino que o levava fora do corpo, e a partir daí ele escreveria, baseado nessas experiências, a Divina Comédia. Kardec lembra de Dante, das narrativas de Dante, porque aquela região densa fazia lembrar algumas descrições com a outra linguagem, com uma outra roupagem de Dante Alighieri. Então, ele começa a ouvir gemidos, algumas pessoas gemendo, algumas pessoas chorando e muitas queixas, muitas lamentações. Ele procurou escutar uma ou outra lamentação. E ele percebeu que aqueles seres que se encontravam ali se queixavam de si mesmos e lamentavam a perda de tempo quando estavam na Terra, quando se conduziram na experiência carnal. Lamentavam profundamente o tempo que perderam em coisas que não tinham valor naquele momento. Lamentavam profundamente terem gastado tanto tempo com nonadas, com coisas comezinhas que afinal não tinham nenhum valor interior, que não os enriqueciam. A maior queixa que ele ouvia a cada região que ele passava daquele grande cenário espiritual era a queixa da perda de tempo. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensando que bobagem que a gente fala quando diz que tempo é dinheiro. Porque o dinheiro é um recurso que a gente gasta e repõe, mas tempo nunca. Na verdade, o dinheiro só é possível gastar, comprar, ou perder, ou ganhar, porque a gente tem tempo para fazer tudo isso. O tempo, como dizia Maria Rita Kell, psicanalista famosa freudiana, o tempo é o tecido que constrói a própria existência. E no final das contas, dizia ela é materialista. No final das contas, ela diz que o que sobra na vida é só tempo. O que a gente tem é só tempo. E tudo que vem depois é o que o tempo permite a gente colocar dentro dele. Mas o que a gente tem, na verdade, é um espaço grande e vazio, diz ela, que tem tempo. E esse tempo é um recurso não renovável. Aqueles espíritos choravam, se lamentavam, se queixavam, mal-humorados, inclusive, pela perda de tempo. Kardec ficou constrangido com aquilo. E indagou ao espírito de verdade se tratava de seres desencarnados. E Jesus respondeu a ele, balançando afirmativamente com a cabeça. Então, Kardec começou a pensar que espíritos estavam ali. Então passou pela sua cabeça, de repente, os seres mais cruéis que transitaram pela humanidade. Alarico, Átila, Gengis Khan, Aníbal, o cartaginês, os grandes imperadores da Casa Júlia, desde Júlio César até Domício Nero, passando por Calígula, Adriano e tantos outros. E ele foi citando aquelas personagens. Falou também das cruzadas, falou da Inquisição e dos carrascos da Inquisição, e foi falando desses seres que às vezes desencadeavam guerra, fomentavam o genocídio. E o espírito de verdade balançava agora negativamente com a cabeça, dizendo que não se tratavam dessas entidades. A maioria delas eram ignorantes, tinham pouco senso intelectual e moral e já estavam reencarnadas. Algumas delas já se encontrava, inclusive, desvinculada daqueles compromissos negativos. Então, Kardec pensou nas personalidades mais hediondas da época do Cristo, Herodes o Grande. E o próprio Espírito de Verdade diz que não. Reencarnou inúmeras vezes e, segundo uma tradição escrita por Zilda Gama, psicógrafa incorruptível de credibilidade, culminando a sua última encarnação como Herodes o Grande, como São Vicente de Paulo, cuja atuação em termos de serviço na caridade era especialmente em relação a crianças, graças aos débitos que ele carregava com relação aos inocentes que ele mandou assassinar, conforme as anotações bíblicas. Então, Kardec não sabia de quem se tratava aqueles espíritos. Então, Jesus responde para ele mais ou menos assim: trata-se de religiosos e de pessoas portadoras de sabedoria, que tiveram acesso ao conhecimento, mas não apenas ao conhecimento cultural, livresco, mas também ao acesso às luzes do Espírito, que tiveram a oportunidade de conviver com exemplos dignificantes, que tiveram a chance de mudar as suas vidas, mas que foram indiferentes.
a qualquer oportunidade de fazer o bem, a qualquer oportunidade de crescer, a qualquer oportunidade de amadurecer, de fazer algo diferente para avançar. E o Espírito de verdade arrematava dizendo: todas as criaturas crescem e evoluem pela força das coisas. Porque o fato de estarmos no corpo físico e depois desencarnar e depois voltar ao corpo físico, inevitavelmente a gente passa por vicissitudes. Por mais que a gente seja cabeça dura, por mais que a gente seja renitente em algumas questões, o fato de a gente estar na matéria, a gente envelhecer, a gente passar pelo desgaste da experiência, ter perdas. Quem é de nós que não tem perdas? Né? Perdas afetivas, perdas simbólicas, perdas relacionais, perdas pela morte também. Ora, todos nós experimentamos essas vicissitudes, então por pior que sejamos, isso é, por mais impermeáveis que sejamos à mudança interior e à renovação de vida, ainda assim alguma coisa fica com a gente. Mas esse progresso é um progresso lento. É um progresso devagar, é um progresso do aluno que repete ano. E claro, o aluno que repete ano no ano seguinte já não é o mesmo aluno. Já é um aluno diferente, apesar de ter repetido, apesar de estar refazendo a experiência escolar. Então, é claro que esse progresso é um progresso que ocorre, sempre estamos progredindo, nem que seja pela força das circunstâncias, mas não é esse progresso que a gente quer. Jesus disse isso de uma forma muito bonita quando disse: até João Batista, o reino dos céus, era tomado pela violência. Ou seja, João Batista era o último profeta antes dele. Ele queria dizer que a ética da cultura religiosa antiga era prova e expiação, mas que ele estava propondo um outro caminho. Um caminho que o indivíduo escolhia evoluir conscientemente. Escolhia crescer de maneira deliberada, de maneira consciente. Aí o indivíduo acelera o progresso. Aí o indivíduo pula etapas. Aí o indivíduo se adianta mais. Sem nenhuma pressa, sem nenhuma ansiedade, porque também tem muito espírita querendo ser Bezerra de Menezes em uma encarnação só. Sem conhecer e ignorar que um espírito daquele é trabalhado em muitas experiências carnais. Uma estrutura psicológica daquela, muitas vezes, foi desenvolvendo aquela resiliência em muitas experiências até alcançar as grandes alturas, errou, caiu, refez experiências até sublimar e transcender. Mas nem a pressa neurótica de querer evoluir de um dia para a noite, nem a indiferença que esse caso que Allan Kardec conta fala, que é a gente evoluir batendo cabeça, a gente evoluir... vejamos, a gente tem exemplos claros, né? Você vai aprender a tocar piano. Se você for aprender a tocar piano sozinho, vai dar muito trabalho. Você vai bater muita cabeça até tocar. Agora, se você contratar um professor, vai ficar mais fácil. Então, esse exemplo que eu estou dando para falar da evolução que é consciente, quando eu escolho evoluir, e aquela evolução que é pela força das contingências. Kardec, então, volta ao corpo, diz irmão X por Chico Xavier, se não me falha a memória, Cartas e Crônicas, mas não estou lembrado aqui, estou citando aqui de memória. Ao voltar do corpo, ele desperta no corpo, impactado com aquele tipo de experiência que ele viu fora da matéria, porque não eram seres perversos. O que o Espírito de verdade estava dizendo a ele é que na maioria aqueles indivíduos que estavam ali eram pessoas que tinham patrimônio da fé, patrimônio espiritual e eram indiferentes. Ou seja, não necessariamente cometeram grandes horrores, mas tiveram oportunidades grandiosas na mão e foram insensíveis a serem altruístas, a fazerem o bem. Porque aqueles perversos muitas vezes são espíritos infantis, são espíritos primários, com pouco senso ainda intelecto moral. Para esses, a responsabilidade sempre tem atenuantes dos seus atos. Sempre tem mais atenuantes. Sempre tem uma outra abordagem da lei divina, porque são espíritos infantis. Não tratamos uma criança como tratamos uma pessoa adulta. Na lei, no ordenamento jurídico da Terra, nem na experiência pedagógica. Para cada indivíduo e para cada perspectiva simbólica, a gente tem uma forma de tratamento, uma forma de abordagem. Ora, então, Allan Kardec volta ao corpo impactado e ainda ouvia na acústica da alma o Espírito de verdade dizer: para esses, a reencarnação demora mais de acontecer. É sempre mais difícil. Não porque a providência divina não tenha alternativas para eles reencarnarem, mas porque eles próprios ficam paralisados, se lamentando e se queixando da oportunidade perdida.
Kardec voltou ao corpo e escreveu a questão que seria 642 do Livro dos Espíritos. O item 642 do Livro dos Espíritos está escrito assim, mais ou menos assim, estou citando também de memória. Para assegurar a sua posição feliz espiritual na vida futura, basta o homem não fazer o bem? E os espíritos respondem, não. Cumpre-lhe não apenas não fazer o mal, perdão. E os espíritos respondem, não. Não cumpre-lhe apenas não fazer o mal, mas cumpre-lhe também fazer o bem na medida das suas forças. Porque o bem que ele não faz pode resultar no mal. O bem que ele deixou de fazer pode gerar prejuízos e mal a si mesmo e ao próximo. Então, para assegurar a sua plenitude, o seu bem-estar na vida futura, é necessário também fazer o bem. Com esse conto, eu queria colocar... Primeiro que eu lembrei de uma frase evangélica que diz que... É uma frase de Jesus, está, se não me engano, no Evangelho de João, que diz que o pecado contra o Pai e contra o Filho serão perdoados, mas não o pecado contra o Espírito Santo. E aí, essa mensagem é uma mensagem muito enigmática, né, que parece até uma adulteração, porque Pai, Filho e Espírito Santo, do ponto de vista aqui teológico, já entra no chamado Ministério da Santíssima Trindade, que é um dogma teológico que veio depois do cristianismo original. Não havia essa concepção de que Deus era 3 em 1 e que Jesus era o próprio Deus. Não, mas isso foi construção judaico-católico-cristã mais tarde. Mas a verdade é que Emmanuel, respondendo essa questão na obra O Consolador, vai dizer: os pecados contra o Espírito Santo são os pecados que o indivíduo, são os equívocos que os indivíduos fazem em relação às coisas mais sagradas, quando já estão despertos para elas. Aí não é porque o Pai não perdoa, Deus não perdoa, mas o próprio indivíduo tem dificuldade de se perdoar, naturalmente tendo oportunidades mais tarde de recuperar-se diante de si mesmo, diante da própria consciência. Mas o que eu queria destacar dessa história de Humberto de Campos, né, que é Irmão X, é a ideia de que ser indiferente pode resultar no malefício tão danoso quanto, ou até pior, do que, por exemplo, uma postura de agir no mal. O que eu quero dizer com tudo isso é que quando nós examinamos, por exemplo, a Epístola de Paulo, né, Paulo dizia... ou quente ou gelado, o morno não. Né? O morno é aquele que fica em cima do muro, é aquele que evita viver experiências que podem fazer ele crescer, por medo, às vezes, até de errar, e às vezes perde grandes oportunidades de amadurecer. Quando eu pego a obra O Céu e o Inferno, e aqui, amigos, eu preciso dizer uma coisa. Quando a gente ler a obra kardeciana, a gente acha que os ensinamentos morais só estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Não. Em toda a obra doutrinária, mesmo no Livro dos Médiuns, que é uma obra mais experimental, mais mediúnica, né, mais do método de transe mediúnico, ali tem muitos conteúdos morais. Kardec vai desenhando os conteúdos morais ao longo da obra. É claro que no Evangelho está a substância maior, porque ali o foco maior, o enfoque maior é o conteúdo moral, a essência moral. Mas em toda a obra, Kardec retira sempre os ensinos morais. Quando você pega o Céu e o Inferno, aqueles capítulos de espírito sofredor, criminosos, suicidas, espíritos viciados, e aí você chega em espíritos felizes, uma das coisas que mais me chama a atenção naquele capítulo, espíritos felizes, é que todas as entidades felizes com as quais Kardec dialogou, fizeram o bem e foram altruístas. Ou seja, se preocupavam com o próximo de alguma forma. Viveram uma vida que não era uma vida só se preocupando consigo mesmo. Agora se preocuparam com o próximo de uma forma solidária, tá? Porque tem muita gente adoecendo, ficando deprimida, dizendo que está vivendo a vida alheia, está preocupando muito com o outro e está esquecendo de si mesmo e por isso está sofrendo. Não é essa o bem e a caridade, a solidariedade preconizado pela doutrina espírita. Se a solidariedade está me fazendo mal, já não é solidariedade. A solidariedade enriquece o indivíduo. O que acontece muitas vezes é que, no fundo, eu quero viver a vida do outro, e que às vezes está embutido um pouco de mecanismo de posse, até ego, na verdade, em vez de ser altruísmo, é ego, que é a ideia de tentar controlar a vida alheia, sufocar o filho, sufocar o marido, sufocar a esposa, sufocar a mãe, viver a vida do outro, e aí quando desencarnar o guia perguntar, dizer, não fiz nada pra mim não, porque eu vivi a vida do outro. E, por outro lado, em outro extremo, tem
aqueles indivíduos que aceitam viver relações opressivas, ou seja, se submetem a relações abusivas e opressivas, e aí eu vivo a vida dos outros e só sofro. Na verdade, não é pela solidariedade, mas por esses conflitos. Porque a verdadeira solidariedade, me preocupar com o outro, não é se desconectar de si mesmo. Quando eu ajo em consonância com a fraternidade e com a solidariedade, eu me sinto melhor ainda comigo, por estar, de alguma forma, também contente com as minhas práticas. Então, espíritos felizes, moral espírita, o sonho de Allan Kardec, o capítulo do Céu e Inferno, espíritos felizes, e algumas outras passagens que eu vou aqui citar, sem me alongar muito, demonstra que o bem, inevitavelmente, é um bem que, quando nós fazemos, o bem verdadeiro, o bem legítimo, que se constrói por dentro, não é um bem de fora apenas, tá? Porque também existe aquela ação de caridade que é uma ação apenas exterior. Uma ação social sem que o coração esteja envolvido. Nesse sentido, muitas vezes eu faço o bem insatisfeito, eu faço o bem mal-humorado, eu faço o bem porque não estou bem comigo mesmo, eu faço o bem reclamando. Não, o bem verdadeiro é aquele bem que brota de dentro de si e que o indivíduo age e se felicita por estar praticando o bem. Esse bem é aquele bem que ilumina o mundo íntimo, é o motor básico da transformação moral, da mudança interior, porque reforma íntima e caridade são lados de uma mesma moeda. Muita gente me pergunta, Flávio, mudança moral ou caridade? O que é mais importante na doutrina espírita? E eu pergunto, e tem diferença? Porque veja, mudança moral se reflete em ações. E eu só posso mudar algumas imperfeições minhas ou desenvolver virtudes também em atitudes morais, em ações. Então são dois lados de uma mesma moeda. Quando eu ajo no bem, eu estou me modificando. E quando eu me modifico, isso reflete nas ações exteriores. Portanto, a transformação moral da doutrina espírita é algo interior que se irradia. Não é nem uma interiorização oriental, no sentido aqui do isolamento do mundo, né? Nem uma prática de ativismo social apenas. É uma junção das duas coisas. E aí quando eu pego alguns trechos da obra kardeciana, né? A força do espiritismo, diz Allan Kardec mais tarde na conclusão do Livro dos Espíritos, a força do espiritismo está na sua filosofia, nas suas ideias, e não nos fenômenos mediúnicos que produz. O que é que Kardec quer dizer com isso? É que essas ideias que nos transformam para melhor, que nos enriquece, e aqui para nós, amigos, eu olho ao derredor e percebo o quanto nós somos abençoados. Sem querer fazer aqui um bairrismo da filosofia que a gente abraça, mas quanto faz falta, especialmente nesses tempos de pandemia, uma espiritualidade que harmoniza, que conforta e que equilibra como aquela que é apresentada na doutrina espírita, na obra espírita de uma forma geral. É um manancial, um tesouro. Agora, é claro que a nossa parte é extrair esse tesouro e colocar em nossa vida. Porque o texto em si mesmo é frio, né? Os ensinamentos em si mesmo não agem por conta própria, né? Aquilo que nos afeta. E a força dessa filosofia é alterar a vida dos homens e mulheres para melhor. Kardec tem uma frase em A Gênese, mais tarde, que ele vai dizer: de que adianta crer na reencarnação, de que adianta produzir fenômenos mediúnicos, se isso não nos torna pessoas melhores, se isso não produz em nós criaturas melhores, homens e mulheres de bem, pessoas mais solidárias, mais harmônicas consigo mesmo na sociedade. Esse é um desafio para todos nós, especialmente nesse momento eu diria até esse momento de início de pós-pandemia. Eu sei que tem notícias de uma segunda onda, possibilidade de uma nova infecção aí, e não estamos livres, realmente não estamos isentos, mas estamos vendo aí alguns insights, penso eu, pelo menos alguns vislumbres do que será a nossa pós-pandemia. E a gente, uma das coisas que eu mais defendo é a ideia de a gente não romantizar muito esse período. Muita gente achou que a gente ia entrar na pandemia e ia sair já espírito perfeito, espírito angelical. Não é a tarefa da Covid-19. A Covid-19 não tem essa tarefa. Kardec, quando examina a regeneração do planeta, vai dizer que há fases de convulsão material. Erupção vulcânica, tsunami, terremoto, maremoto,
né, essas manifestações, essas alterações materiais que estão previstas no planeta para alteração, inclusive do modo de vida no futuro, alteração climática, alteração das condições materiais de existência, porque o planeta também evolui materialmente, né? Evolui moralmente, porque na verdade não é o planeta que evolui moralmente, são as criaturas nele que evoluem moralmente, né? Mas Kardec vai dizer, na própria obra Gênese, que fala sobre a regeneração da humanidade, que não serão pelos cataclismas físicos e pelos abalos materiais do planeta que o planeta e as criaturas humanas irão evoluir espiritualmente. Aquela é só uma parte do processo. Mas a grande transformação acontece naquilo que ele chamou de choque das ideias. Alguém duvida que a gente está sofrendo choque de ideias? Politização política, bate-boca e conflito em redes sociais. A gente ainda está aprendendo a se relacionar. O recurso virtual é uma forma de a gente treinar relacionamento. Porque veja, como a gente está um pouco mais privado socialmente da interação presencial, e o recurso virtual possibilita muitas falhas de comunicação, possibilita muito mais falhas de comunicação, porque a gente não está pessoalmente, não está ali. Então, especialmente por escrito, a gente não sabe o tom de voz da pessoa, há muitos erros, a gente está sendo convidado a cuidar melhor da nossa forma de se comunicar. Na minha atividade profissional, por exemplo, a gente tem discutido isso com outros colegas. Os atendimentos online, eu não parei nem online nem presencial em nenhum momento, mas os atendimentos online que aconteceram durante boa parte do tempo e ainda acontece, exigem do terapeuta e do profissional de saúde mental compensar a distância física com mais palavras e talvez mais subjetividade, mais afeto nas palavras. Eu estou pegando esse exemplo profissional para dizer que a gente está sendo convidado a se relacionar melhor, né? O recurso virtual foi permitido pela espiritualidade para a gente aí treinar a linguagem do psiquismo, né? A linguagem do pensamento, porque uma hora dessa a gente não vai precisar nem mais... Aliás, nem precisa, às vezes a gente fala e o celular já escreve por nós. Mas uma hora dessa a gente vai estar se comunicando pelo pensamento. É um treino, esses recursos tecnológicos. Mas a gente ainda está sabendo usar muito mal. E é por isso que talvez esse momento a gente está sendo convidado a cuidar melhor da nossa comunicação, a se relacionar melhor, a entender que conexão afetiva não precisa necessariamente de proximidade geográfica. Os espíritos se conectam. O nosso anjo de guarda já faz isso, já tem um WhatsApp da gente há muito tempo. O nosso anjo de guarda fica distante, nos auxiliando, por Skype, por FaceTime, por sei lá o quê. De vez em quando ele se aproxima de nós quando se faz necessária a presença física, entre aspas, a presença em pessoa dele. Mas muitas vezes ele nos alcança com recursos tecnológicos que a gente nem tem ideia. Afinal, o mundo material é uma xerox imperfeita do mundo espiritual. Tudo que existe aqui, existe no mundo espiritual, e no mundo espiritual existe muito mais coisas que aqui não existe ainda. Então, amigos, eu estou fazendo essa colocação para dizer que esses nossos desafios atuais são desafios não do discurso. Nós temos excelentes oradores, excelentes pessoas que falam muito bem, que se comunicam muito bem, que se expressam de uma maneira bastante bonita, com retórica, oradores fantásticos, mas a verdade é que a gente está um pouco cansado de tanto discurso. E falta, e quando a gente vê um Divaldo, por exemplo, falar cada coisa bonita, a gente fica assim... É porque nele sai de uma forma que tem um sabor de verdade, que às vezes, se eu falar a mesma coisa, não tem o mesmo impacto, o mesmo potencial heurístico, como se diz, né? O potencial de verdade. Por quê? Porque ali tem fundamentado, ensementado a vivência, né? A vivência do dia a dia, né? Então as palavras têm um sabor de verdade maior, né? E eu acho que a gente tá precisando disso nas nossas relações, né? Entender que esse é um momento de a gente aprimorar relacionamentos presenciais e relacionamentos virtuais, né? Colocar o relacionamento virtual a serviço do afeto e não o contrário, né? Entender que, de novo, o choque das ideias que está acontecendo aí, não apenas na esfera política, esfera religiosa, todas as esferas estão em crise. Eu vi certa vez um especialista de informática dizendo que o mundo da tecnologia na informática está em transição. Até na informática a gente está na transição planetária. Por uma série de motivos. Então, o choque das ideias, porque, olha, a Covid-19, segundo as estatísticas aí mais recentes, já bateu 1 milhão de mortos, né?
chegou a 1 milhão de mortes, né? Que é uma coisa dolorosa, né? Não tem como a gente não se sensibilizar com isso. Mas veja, não quero fazer comparação, porque uma morte, uma perda de uma morte de um ser querido tem um valor absoluto, tem um valor infinito. Não dá para quantificar a morte de alguém. A morte de um ente querido tem um valor infinito, não dá para colocar em termos numéricos. Mas eu quero falar, eu estou fazendo uma análise não em termos pessoais, mas em termos planetários. Em termos planetários, a outra famosa epidemia, que foi a gripe espanhola de 1918, matou 50 milhões de pessoas. Numa população muito menor do que a nossa. A gente chegou a 1 milhão agora. A gripe espanhola, 1918, matou, nos melhores números, 30 a 50 milhões, na melhor das perspectivas, 30 a 50 milhões de pessoas. E a humanidade não se transformou, porque logo depois teve Segunda Guerra Mundial, teve Guerra do Sudeste Asiático, teve uma série de problemas que a gente viu o século XX passar. Vai ser o choque das ideias, vai ser a ideia de que a gente é interdependente, a gente precisa do outro, né? A gente precisa não apenas do profissional de saúde, né? Eu vejo as pessoas homenageando o profissional de saúde, mas, por exemplo, o motoboy que levou comida para nossa casa também devem ser considerados heróis, né? Ganhando mal, né? Às vezes necessitado de uma gorjeta ou de algo a mais, né? Passando por necessidade e sendo tratado como leproso, como leprosos. Né? Então, graças a essas pessoas que a gente pôde passar e ainda estamos passando por isso. Então, a ideia de que a gente ainda é interdependente, a ideia que a gente não pode impedir tudo, mas a gente pode piorar muito. Né? A gente não pode impedir a infecção viral, mas eu, infectado, posso piorar muito, a depender da minha conduta. Né? Então, o valor do indivíduo e, ao mesmo tempo, a noção da interdependência. Né? Nunca estivemos tão longe das pessoas e tão perto, ao mesmo tempo. Né? Tão conectados com as pessoas e vivendo problemas e desafios tão semelhantes. Né? Claro que cada caso é um caso, tem as idiosincrasias, mas a preocupação, né, em relação à Covid, essas coisas gerais, aqui é a mesma do italiano, que aliás está tendo uma situação muito difícil, da Espanha e de outros países. Né? Compartilhamos desafios relativamente semelhantes. Né? Então eu acho que o centro espírita fechado, que aliás, me permito dizer, uma ideia acertada, penso eu sei que há espíritas que pensam o contrário. Né? Certa vez uma pessoa que é um colega de oratório espírita veio dizer, e cadê a fé, meu irmão? A fé continua, mas eu não posso ser irresponsável e colocar outras vidas em risco. Se eu quiser fazer um trabalho comigo mesmo, de coragem, e me arriscar em prol da caridade, eu faço. Mas eu não posso, por exemplo, a pretexto de eu ter fé, fazer palestra e contaminar um monte de gente. Porque aí eu vou ser responsabilizado pelo coletivo. Né? Jesus nunca colocou em risco o coletivo. Ele podia até se colocar em risco, ele próprio, por opção pessoal, mas não levava ninguém com ele, colocando em risco os demais. Né? Esse é um exemplo que a gente precisa aí colocar. Então, e às vezes não é nem fé, é mais exibição do ego para dizer que é espiritualizado, para dizer que não tem medo das situações que a gente vive. Né? Mas, na verdade, a coragem é demonstrada quando se faz necessário, do contrário, é temeridade. Então a gente está sendo convidado a relacionamentos mais espiritualizados. Relacionamento onde a gente traz a espiritualidade para dentro de casa. O templo de fé está fechado, mas a gente pode transformar a nossa casa em um templo. Né? E a espiritualidade em nossa casa não é no dia do Evangelho no Lar, que a gente já bota lá a página marcada e abre para dar o sermão no filho. Ó, aqui é para você. Não é isso. Porque a gente faz isso. A gente marca lá a paginazinha. Ingratidão dos filhos, laços de família, capítulo 14. Aí abre e aí lê. Ó, tá vendo? Não é por acaso. Tava marcada a página, né? Eu vejo gente fazendo isso. Então, quando, na verdade, como se aquele ensinamento não servisse também pra gente. Né? Como se não fosse necessário pra gente. Não transformar os momentos de oração em família, que não são momentos únicos de espiritualidade em família, mas aqueles momentos de oração em família, em momentos chatos. Momentos difíceis, pesados, momentos de sermão. Acho que o sermão pode ser dado até em outro momento, né? Para o evangelho no lar não ser transformado em algo desagradável, né? Para ser algo... Porque às vezes o adolescente ou a criança que não quer participar, a gente tem que também procurar saber o que é que está acontecendo, né?
O que está rolando para estar assim? Então, tudo isso, eu quero dizer o seguinte, que a gente está sendo convidado a essa espiritualização do cotidiano. Essa espiritualização nas coisas pequenas, que é no modo de falar com o outro, na forma como eu me comporto com o familiar, no tom de voz, nos diálogos. A gente, agora, de maneira geral, a gente está tendo menos tréguas das ausências, porque às vezes a nossa capacidade de resistência na convivência acontecia pelas ausências que a gente tinha. Como não está tendo tantas ausências, às vezes está mais difícil os desafios, problemas que já existiam, na verdade. Desafios que já aconteciam, né? que só estavam um pouco mais toleráveis pelas ausências. As relações também são feitas pelas ausências, claro, né? Mas é importante a gente refletir isso, né? Qual é a nossa capacidade de resistência? E a nossa capacidade de resistência no sentido aqui de exercício de virtudes, exercício de paciência, exercício de compreensão, a gente vai no dia a dia sendo convidado. Não é espiritualidade na hora do passe, na hora de receber espírito na mediúnica, na hora de fazer palestra, no dia a dia, no trato, né? nas pequenas renúncias, né? Convivência é abrir mão de algumas coisas, né? Quando eu convivo, eu não posso ser sempre do meu jeito, né? Da minha forma. Então, isso tudo eu gostaria de dividir com vocês. Já passei até dos 30 minutos que foi inicialmente sugerido, né? Eu acho que é essa reflexão que eu deixo, né? E me coloco à disposição se houver alguma questão, algo para agregar. Eu vou abrir agora para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, possa se manifestar, lembrando de ativar o microfone. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Flávio. Meu nome é Luiz Sena, você está aparecendo para todos, obrigado por estar participando do grupo. Flávio, você falou um negócio que eu achei muito interessante, que é essa questão de fazer pelo outro, viver a vida do outro. Eu tenho para mim uma máxima, uma coisa minha, de que o verdadeiro egoísta, ele é extremamente altruísta. E na medida em que todo mundo se dê bem, ele se dá um pouquinho melhor. E esse um pouquinho melhor é a paz de espírito, né? A tranquilidade de consciência, né? Porque, vou aqui extrapolar, né? Pegar um exemplo extrapolando, mas você saber se você concorda. Eu vejo pessoas que fazem muito bem. Vamos pegar um exemplo de uma irmã Dulce, por exemplo. Na minha concepção, ela não fazia pelo outro, ela fazia por ela. Era uma necessidade dela fazer o bem, invadir casa, sair pedindo, enfim, toda a história dela que é linda, maravilhosa e que eu respeito e admiro muito. Você acha que faz sentido isso? Sim, faz muito sentido. Esse raciocínio é um raciocínio bastante sofisticado e bastante sutil, que é a ideia de que, na verdade, não há nenhum mal em eu pensar em mim mesmo, né? O egoísmo, na verdade, a rigor, o egoísmo como é conceituado na própria obra espírita, é quando eu penso exclusivamente em mim mesmo e exclusivamente para mim mesmo. E isso, de fato, você tem razão, porque gera prejuízos. O seu raciocínio foi preciso, Luiz, porque o próprio Kardec, quando discute a questão da educação moral, ele vai dizer o seguinte, que no futuro, os seres humanos, até por interesse pessoal, vão tentar combater o egoísmo. Por quê? Porque numa sociedade onde todo mundo pensa em si, essa sociedade gera um caos, vira um caos, e é uma sociedade incompatível com a harmonia, com relações econômicas e com a própria segurança, a própria noção de segurança. Ou seja, se eu sou egoísta, eu acumulo bens para mim, eu privo os outros, esse outro privado excluído vai mais tarde agir com violência, vai tomar de mim com violência. A gente tem os problemas sociais. Claro que eu estou aqui simplificando problemas da criminalidade, da violência, que é muito mais complexo do que isso, né? Mas Kardec vai dizer que, até por interesse, os indivíduos vão tentar melhorar moralmente, porque uma sociedade moralizada, uma sociedade que seja solidária uns com os outros, é uma sociedade que, até por pensar em si mesmo, é uma sociedade melhor, né? Vejam, a gente pode citar um exemplo aqui básico. Lembra da greve dos caminhoneiros, como a gente ficou desesperado? Né? Quer dizer, uma categoria profissional que para, como afeta todo mundo, né? Como repercute em todas as pessoas, né? Então, de fato, você tem razão. O egoísmo, a rigor, é aquele indivíduo que está sempre voltado para os seus próprios desejos, é claro, e que não se relaciona com as pessoas por afeto, mas também por desejo, por paixão, né?
Mas, de fato, nesse sentido de que uma irmã Dulce, um espírito que evolui, ele precisa pensar em si. Se eu não pensar em mim, eu não consigo nem olhar para o que eu preciso melhorar. Qual é a área de treva que existe em mim para eu colocar luz? Tem um autor muito conhecido, na verdade ele não é tão conhecido assim, mas tem uma obra dele que é conhecida, que é As Crônicas de Nárnia. O autor é C.S. Lewis. É um teólogo protestante que eu gosto muito, ele é extraordinário. A obra dele é o Cristianismo Puro e Simples. Embora ele seja protestante, se alinha bastante com algumas propostas espíritas. A obra O Cristianismo Puro e Simples é uma obra formidável, é a obra-prima dele. Ele era amigo de R. Tolkien, né, que era católico cristão e que foi responsável pela conversão dele ao cristianismo. R. Tolkien é quem fez O Senhor dos Anéis e outros filmes, né, nesse sentido. E Lewis tem uma frase que eu acho formidável. Ele diz o seguinte, que humildade, ele fala assim, humildade não é pensar... Como é que ele diz, meu Deus? Humildade não é pensar menos em si mesmo. É pensar menos de si mesmo. Ou seja, eu preciso pensar em mim. Eu não posso pensar... Eu não posso pensar demais sobre mim. Né? Quando eu penso demais sobre mim, aí eu já entro no narcisismo. Eu já me acho demais. Né? Mas eu preciso pensar em mim. Eu preciso refletir. Interessante que Kardec chega a perguntar aos espíritos se há algum inconveniente em fazer o bem, sabendo que o bem nos faz bem e a pessoa evolui espiritualmente. E os espíritos responderam de maneira nenhuma. Afinal, não é isso que a gente está dizendo a vocês? A gente não está esclarecendo a vocês, não está explicando a vocês que o bem fomenta a evolução espiritual. Se isso fosse prejudicial, a gente não diria isso para vocês. Então não há nada de mal a gente saber que o bem faz bem a gente. Agora, o que Kardec diz é o seguinte, que com o tempo, com o exercício da prática do bem, chega um momento que o indivíduo se internaliza tanto bem, como é o caso desses espíritos famosos, que eles nem pensam assim, eu vou fazer o bem aqui, porque isso vai contar nos créditos espirituais, e depois da morte eu vou ter uma casa com piscina em nosso lar. Não, ele já faz o bem de tal forma que ele já sente a alegria de fazer o bem pelo bem, né? Mesmo que seja maltratado, mesmo que não... Então, quando ele automatiza, André Luiz tem um raciocínio belíssimo, ele diz o seguinte, ao longo da evolução do psiquismo, a gente automatizou funções fisiológicas. Batimento cardíaco é automático, respiração é automática, circulação sanguínea, é tudo automático. Foi automatizando o princípio espiritual e a gente agora, nessa fase, a gente tem tudo isso automático. A gente não se dá conta do coração batendo toda hora, da respiração, dos movimentos peristálticos, circulação sanguínea. E aí André Luiz vai dizer o seguinte, chegará um momento, que é esse momento da transcendência do espírito, que a gente vai automatizar as atitudes morais, como a gente automatizou as funções físicas. Quando isso acontecer, a gente vai estar cumprindo aquela colocação evangélica de que a sua mão esquerda não sabe o que a direita faz. Porque essa proposta de Jesus de a mão esquerda não sabe o que a mão direita faz é o seguinte, eu não contabilizo mais, eu não conto mais o bem que eu faço, eu não calculo mais, já é automático. Então isso é super interessante, eu acho que você tem razão, tá certo mesmo. O sujeito que é fraterno, ele está pensando em si, e por necessidade própria, e por iluminação própria, ele é fraterno. Porque o bem faz bem àquele que pratica. Aquele que recebe o bem, nem sempre fica bem, porque se for um ingrato, se for uma pessoa mal-humorada, se for uma pessoa distímica, nem sempre sabe reconhecer o benefício que recebeu. E aí eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para você, que é algo que a gente vem conversando muito aqui no grupo, né? Se reconhecendo espíritos imperfeitos, né? Ainda não estamos nesse nível de já ter automatizado o fazer o bem, então ainda percebemos as nossas imperfeições, os nossos equívocos, a repetição dos erros, mas como nós podemos, né? De que formas, que recursos nós temos, né? Dentro da doutrina espírita e dentro de todo esse aparato, né? Que a reencarnação nos dá, de podermos aproveitar melhor, né, com essa consciência que você fala, e não apenas pela força das circunstâncias, né, em relação ao nosso progresso.
Que mensagem você pode deixar para todos nós nesse sentido? Porque é algo que angustia às vezes, né? Os corações aqui maternos e paternos. Perfeito, perfeito. E essa questão se casa, inclusive, com o discurso inicial que eu fiz em relação aos nossos desafios de viver na prática, uma vez que a gente já tem discurso, já tem literatura, já tem muita orientação nesse sentido, a gente tem a sabedoria espiritual está disponível, né? Não vivemos mais numa Idade Média, onde há um index prohibitorium, onde há uma privação no acesso ao conhecimento, à literatura, às grandes verdades privadas da população, né? Ao acesso, por exemplo, à cultura, inclusive a cultura formal básica, né? Muita gente, por exemplo, da época de Lutero, quando ele escrevia a Bíblia do latim para o alemão, era analfabeta, né? Nem um alemão sabia, né? Camponeses. Então a gente já não está vivendo mais essa idade das trevas. Eu até acho que a gente está vivendo uma idade das trevas, mas é uma idade das trevas espiritual, né? A gente está vivendo uma idade média, não do conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual a gente tem. A gente tá vivendo, eu acho que a gente está vivendo uma idade das trevas no sentido de espiritualidade. Eu acho que esse tempo atual, um dia vai ser lembrado como uma idade das trevas espiritual, nesse sentido, né? A gente está vendo desafios muito sérios, né? Coisas muito fortes que a gente está vivendo, que é justamente o aumento da temperatura desse momento planetário, né? As grandes crises, os grandes choques para a mudança, né? A gente se satura do paradigma errado para depois mudar. Então, nesse sentido, parece piorar, mas não está piorando não. Mas parece caminhar para um pior. Na verdade, é só o evidenciar alguns problemas que a gente vem arrastando para ir haver a renovação. Mas assim, agora trazendo para esse aspecto individual que a pergunta foi elaborada, eu diria o seguinte: de fato a gente está sendo convidado a uma vida que não é só uma vida de oração. A oração é importante, mas a oração não é suficiente se eu não me esforço pelo menos um pouquinho para colocar em prática, para eu não exercer. Mas esse colocar em prática não é necessariamente se exigir de um dia para a noite ser Francisco de Assis. Não é esse processo neurótico de estar, de alguma forma, negando a si mesmo, porque o perfeccionismo, Viviane é psicóloga também, e pode complementar e pode endossar isso. O perfeccionismo, muitas vezes, é rejeição de si mesmo. Muitas vezes, um processo de perfeccionismo é o seguinte: eu busco uma perfeição utópica, idealizada e talvez impossível, talvez não real, por um processo de rejeitar o que eu sou, rejeitar como eu estou e como eu me encontro, né? O autoconhecimento, a autotransformação, passa primeiro para eu reconhecer as imperfeições que eu carrego, os limites que eu tenho, para a partir daí trabalhá-los de maneira tranquila, trabalhá-los de maneira paciente, para aprimorá-los, né? Porque as imperfeições não são elementos com os quais a gente deva brigar, né? Deve estabelecer uma espécie de guerra interior, porque isso acaba suscitando mais conflito, né? Ou um processo de negação. Eu quero, na verdade, uma reforma íntima que eu nego, de repente, os limites que eu tenho. Eu corro risco muito maior nesse sentido de me fragilizar mais. Por quê? Ó o que eu vou exemplificar. Se eu não tenho ciência, ou pelo menos tenho ciência, mas nego. Se eu faço de conta que eu não tenho, por exemplo, vou citar um exemplo, eu sou uma pessoa temperamental, eu sou uma pessoa pavio curto. Se eu não tenho ciência disso, no momento que eu tô passando na rua e eu tô ouvindo uma briga, eu vou dizer, não, tá tranquilo, eu posso passar por lá. Se eu não tenho essa noção eu tenho que ir com cuidado. Porque eu sei que eu posso me inflamar e daqui a pouco até eu tô batendo em alguém. Até eu tô entrando na briga. Se eu não tenho essa noção, se eu negar, eu corro risco. Mas se eu não negar, se eu disser, não, isso daqui é meu ponto fraco. Esse ponto fraco aqui eu tenho. Essa é uma brecha vulnerável que eu tenho. E se eu tenho essa brecha vulnerável, eu preciso transitar ali, com aquilo ali, de maneira assim mais cuidadosa. Né? Se eu passo por isso consciente, vigiando, atento, eu tenho mais força, eu tenho mais capacidade, digamos assim, de lidar com aquele problema, aquele desafio e não tombar. Né? O apóstolo Paulo... Estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? O apóstolo Paulo dizia o seguinte,
ele dizia que a tribulação confere fortaleza, né? A tribulação confere força. E em uma outra carta, ou melhor, na mesma carta aos Coríntios, ele diz que quando ele esteve fraco, ele foi forte. Né? Esteve, estado temporário, foi forte. Né? Quando eu estive fraco, eu fui forte. Ou seja, o elo mais fraco de uma corrente é que sustenta a corrente toda. Né? Então, o que eu quero dizer é que a gente não deve lidar com a imperfeição de uma forma a desanimar. Há imperfeições nossas que a gente está carregando há 300, 400, 500 anos. São traços muito pronunciados, são tendências muito fortes. Allan Kardec vai dizer que aquelas tendências mais fortes na gente já é o indício do que aconteceu com a gente em outras encarnações. Né? Kardec diz isso em Esquecimento do Passado. Então, olha, eu olho para as minhas imperfeições, eu as aceito, eu sou assim, eu tenho uma coragem de assumir, eu sou assim, sem complexo, sem culpa, sem problema, e a partir daí eu passo a exercitá-las, a trabalhá-las pacientemente. Processo de mudança interior é um processo que é consistente de dentro para fora. Não é um processo que apresenta aparentemente resultados concretos imediatos. A gente vai vendo com o tempo. Primeiro eu assumo, eu me dou conta, depois eu começo a praticar, e toda a prática nesse sentido gera esforço. Como não está automatizado, como a Viviane colocou, né? Como não está automatizado, exige esforço maior, porque ainda não criou o hábito. Né? E com o tempo, ao criar o hábito, é o hábito que me transforma. É o hábito que me muda interiormente. Eu sou mudado pelo hábito. Né? O hábito me ilumina. Né? E aí eu transcendo. Mas essa é uma caminhada longa, é uma caminhada para a encarnação inteira. Né? Se de um lado eu falei no meu discurso que a gente não deve ter uma abordagem de fazer de conta que aquilo não é importante e viver uma vida... Eu oro, né? Mas eu não me esforço nem um tiquinho, né? Porque os filhos... Estamos no grupo de pais. Os filhos, eles veem os nossos esforços. Né? Eles veem que a gente está se esforçando, mesmo quando a gente erra. E eles tomam aquele exemplo ali de maneira positiva. Né? Eles conseguem copiar o exemplo positivo, mesmo quando a gente erra, mas ele está vendo que a gente está se esforçando. É diferente. Há muita diferença entre um indivíduo que está se esforçando por melhorar e ainda não está conseguindo, está no caminho certo, do que aquele que não se envolveu ainda num propósito, num compromisso de querer melhorar-se, se desenvolver. Então há uma grande diferença. Mas entre isso e você fazer um complexo de culpa e você desenvolver um conflito de não se aceitar, de querer ser espírito superior de uma hora para outra, aí há um perigo muito grande também. Né? Porque o processo não é de auto-rejeição, né? De autodestruição. Não, muito pelo contrário. Né? É de soma. Né? O que eu sou, eu vou somando. Né? Eu não vou eliminar, eu vou somar. Né? Com coisas que aí vão me transformar. Né? Com outro repertório que vai me transformar. Né? Então é isso. Obrigada, Flavinho. Só atualizando aqui o chat, algumas pessoas fizeram um comentário, né? A Andrea colocou, quando o palestrante é maravilhoso, o tempo passa que a gente nem sente. E a Aline concorda e todos nós, né? O tempo passa voando. E Lilian coloca, reflexões maravilhosas, sou fã do Flávio, sempre inspirador. É verdade. Gente, para que a gente possa aproveitar esses momentos finais, né? Alguém gostaria mais de fazer algum comentário? Na live, Flavinho, a gente sempre estica mais um pouquinho, né? Que é para poder realmente aproveitar essa presença, né? A presença de cada um de vocês que é convidado aqui. Então ainda temos um tempo, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Flávio, você falou de as Crônicas de Nárnia, né? É de Lewis. Qual é o primeiro nome dele? Ou as iniciais? Você falou assim? C.S. Lewis, né? C.S. Lewis. Eu vi um filme uma vez, muito legal, que eles entram no armário. Tem bastante tempo isso. Não sei se você assistiu esse filme, é bem legal. Quer dizer, não lembro bem dele, mas na época achei muito interessante. Uhum. Ele é fenomenal, é muito interessante. A vida dele, inclusive, é muito interessante, que ele teve momentos de descrença e depois realmente tem uma concepção de Jesus e da moral. Essa obra, O Cristianismo Puro e Simples, é uma obra, inclusive, que impactou profundamente o Francis Collins, que foi o diretor do projeto Genoma Humano. Ele era ateu, né? E ele se tornou espiritualista por conta da leitura dessa obra. Né? Uma curiosidade, tudo indica que C.S. Lewis
ouviu pessoalmente uma palestra de um grande pregador cristão, não muito conhecido do Ocidente, mas ele é considerado o maior pregador do Evangelho no Oriente, que é Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh tem uma vida muito interessante. Só para vocês terem ideia, a obra O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que é uma obra fácil de ler, pequena, uma leitura boa, prazerosa, é possível até achar na internet gratuitamente o PDF. O Apóstolo dos Pés Sangrentos narra a vida desse homem. Chico Xavier leu essa obra, Clóvis Tavares havia emprestado ele. Tem uma carta de Chico a Clóvis Tavares que ele diz assim: Sadhu Sundar Singh me lembra muito o apóstolo Paulo. Fico a pensar se não se trata do próprio apóstolo Paulo de volta à Terra. Para Chico não dava ponto sem nó. Para Chico ter falado isso, eu tô com a pulga atrás da orelha, se não se trata do próprio Paulo. Enfim, mas isso é especulação pessoal. A vida desse homem é extraordinária. Inclusive ele falava de colônias espirituais, porque ele tinha visões mediúnicas. O C.S. Lewis, no início da formação cristã dele, ele assistiu uma palestra, porque Sundar Singh saiu viajando o mundo inteiro a pé, como Paulo fez, a pé, pela China, pelo Japão, pelo Himalaia, e chegou na Inglaterra, né, onde... exatamente, Boanerges Ribeiro, boa lembrança, o apóstolo dos pés sangrentos, Boanerges Ribeiro. E ele ouviu na Inglaterra uma palestra de Sundar Singh. Depois, esse homem saiu pelo Himalaia, entrou pelos matos e pelas regiões rurais do Himalaia para pregar o evangelho e nunca mais foi visto. Né? Desapareceu e nem o corpo nunca mais foi localizado. Né? Nunca foi localizado. Então é uma história interessantíssima. E Lewis deve ter ficado impactado com a palestra de Sundar Singh, né? Que era um orador de mão cheia. Né? É o seguinte, com relação ao que você falou sobre... Meu nome é Luciana. Com relação ao que você falou sobre o fazer, né? A questão de ser bom e como é importante a ação no bem. Então, é uma reflexão sobre isso, porque essa ação no bem, eu ainda vejo assim, muitas pessoas fazerem, mas eu acho que às vezes essa ação ainda não é exatamente o que é esperado, no sentido assim, de vocês fazer sem esperar algo em troca. Então eu vejo que ainda existe essa ação no bem, muito esperando o retorno, né? Ou então esperando que, já que eu sou bom, já que eu estou servindo na seara do Cristo, então eu mereço também ter algum tipo de benesse, no sentido de não me acontecer um mal, ou eu ser agraciado com não acontecer coisas ruins comigo. E aí, às vezes, quando acontece, essas pessoas ficam, às vezes, se perguntando: mas, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Será que eu sou uma pessoa ruim? Então, eu já vi pessoas que agem no bem, às vezes, não entender por que com elas está acontecendo, às vezes, uma tragédia, uma situação muito negativa na vida dela, já que ela é uma pessoa tão boa, já que ela faz caridade, já que ela age no bem, já que ela ajuda tanto aos outros, por que aquilo aconteceu com ela? Então, é muito importante que, quando a pessoa se sinta tocada em fazer algum tipo de ajuda, que ela saiba que isso não vai imunizá-la, né, das misérias humanas, até porque essas situações, elas vão acontecer mesmo, né? Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, e a partir do momento que nós estamos aqui, estamos prontos, qualquer pessoa, né? E não é o fato de você agir no bem que vai te fazer tão melhor e a ponto de você estar livre dessas tragédias. Então, às vezes as pessoas têm uma expectativa imediata de que logo ela esteja livre do mal, né? Já que ela está sendo tão boa. E isso é uma distorção do Evangelho, né? Porque o Evangelho diz: a verdadeira caridade é aquela que se faz sem expectativa, sem espera de retorno. Porque esse retorno nós não vamos ver aqui ainda, né? Ainda estamos distantes de ver
esse retorno, né? Só quando estivermos no mundo mais adiantado é que nós iremos ver o retorno das nossas ações hoje. Então, é isso que eu queria falar. Não, perfeito, concordo plenamente com o comentário, Luciana. O bem que a gente faz, além de nos fazer bem, né, vai construindo esse reino dos céus que está dentro de nós, como dizia Jesus, né? Mas de fato não isenta os processos de desafio, de dores, de dificuldades, muito pelo contrário, porque essa é um outro aspecto da pedagogia divina. Há determinados elementos que a gente desenvolve interiormente por outras experiências, né? E há aspectos da nossa sensibilidade e da nossa moralidade que são realmente desenvolvidos em outra experiência, que são experiências também dolorosas. Então, esse pensamento mágico que eu estou fazendo bem, os guias me protegem, nada acontece comigo, não encontra, inclusive, consonância na própria prática dos exemplos morais do bem. Né? Quando a gente vê, por exemplo, os grandes exemplos fazendo bem e em alguns momentos sofrendo. Né? Claro que quando a gente vê essas almas robustas, a percepção deles é tão madura que a dor neles não tem um caráter desesperador. Eles não se desesperam. Eu até acho que os espíritos evoluídos, opinião minha, eu até acho que os espíritos evoluídos são mais sensíveis do que nós. Porque quanto mais atrasados, mais grosseiro, né? Mais endurecido. Pega um homem das cavernas, né? Um homem do paleolítico, né? Então, quanto mais o espírito evoluído, mais sensível ele é. Agora, mais resistência ele tem, né? Mais tolerância ele tem para enfrentar, por exemplo, adversidades e ter resiliência. Né? Mais resiliente ele é. Então, de fato, o bem desenvolve aspectos importantes e é pelo bem que eu vou, de alguma forma, assim, superar minhas paixões, minhas más paixões, como diz o Evangelho, que eu vou superar alguns vícios, né? A abnegação, como diz Allan Kardec, mas a gente não pode entender como se sendo uma espécie de maratona de filantropia. Então eu vou fazer um monte de bem, vou até fazer competição para saber quem faz mais a caridade, porque aí eu vou entrar no reino dos céus. Não, isso não vai me isentar. Aliás, se a gente parar para pensar que tem trechos do Evangelho que eu, às vezes, ficava meio que brigando com eles, né? Meio de mau humor com eles, porque assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Os eleitos de Deus recebem a dor, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ora, por que não envia para os não eleitos? Tem que ser para os eleitos. É só com maturidade que eu fui percebendo que ali há um conceito sofisticado, né? Que o sofrimento para um espírito infantil não vai produzir muito resultado. Ele não vai retirar daquela experiência dolorosa o aprendizado necessário, né? Muito pelo contrário, né? Amélia Rodrigues diz: a dor em si mesmo não evolui, porque a dor em si mesmo pode ou amadurecer ou pode revoltar. O indivíduo pode revoltar e responder muito mal ao sofrimento e ficar pior até. Então, o que é a dor que Deus envia aos seus eleitos? É aquele indivíduo que já está num amadurecimento a ponto de saber aproveitar a experiência desagradável para crescer mais. Paulo tem uma frase belíssima que ele diz assim: quase sempre o filho, quando é corrigido pelo pai, não entende o pai. Eu tenho um filho de 5 anos, né? Quando eu dou limite para ele, ele diz que não me ama mais, que me odeia, fica de cara feia, faz calundu, né? Eu botei o nome Estevão e eu acho que ele não está nem em Saulo de Tarso ainda, imagine. Vai ter que amadurecer muito para chegar em Gesiel. Mas vocês vejam que coisa, quer dizer, o pai, quando corrige o filho, nessa noção imediata, não se dá conta. Então o sofrimento é a mesma coisa. O sofrimento, quando nos alcança, nessa visão nossa imediata, a gente não tem a visão de longo alcance para conseguir entender lá na frente o que é que esse sofrimento resultou, né, a depender de como a gente lidou com ele. Né? Então quase sempre, imediatamente, a gente não... E eu vejo espíritas, Luciana, dizendo: eu fazia tanto bem no centro espírita, cadê meus guias agora que eu estou sofrendo? Quer dizer, como se os outros não sofressem, né? Até agora ele não estava sofrendo, né? Então achava que todo mundo merecia sofrer, só ele que não. E quando a dor nos alcança, que é inevitável, né, nas experiências atuais nossas, então a gente se revolta, né, como se a gente tivesse anestesiado de passar por experiências semelhantes a todo mundo, né? E como se a gente não pudesse aproveitar essas experiências para amadurecer, para crescer.
e afinal, o bem que a gente fez não é uma negociata com Deus, ó, me livre de qualquer problema, já que eu estou fazendo o bem. Né? Pelo contrário, é às vezes luz interior e força para, na experiência desagradável, a gente ter reservas emocionais para reagir bem e para poder passar pela prova de uma forma positiva, né?